Tudo bem? Estamos de volta com o programa Pontuando. Eu sou José Roberto Abramo. Hoje é o dia 25 de novembro de 2024. E nós, mais uma vez, estamos à volta com notícias e análises da tecnologia das IAs, ou seja, das inteligências artificiais. Eu trouxe aqui um artigo do Meet, que é uma página dele chamada Technology Review, ou seja, análises tecnológicas, e lotado no item inteligência artificial, e ele diz o seguinte: o Google DeepMind tem uma nova forma de olhar dentro, entre aspas, da mente da inteligência artificial, que daqui para frente nós vamos chamar apenas de IA. Os autoencoders. O que é um autoencoder? Eu peguei aqui para dizer para vocês, olha, autoencoders são redes neurais artificiais que aprendem a codificar e decodificar dados de forma eficiente. Eles são compostos por duas partes, um encoder e um decoder. O encoder comprime a informação de entrada em um espaço latente, enquanto o decoder reconstrói a informação original. Então, e-codificar, decodificar, tá? Então, os encoders são e-codificadores, né? E os encoders, de uma maneira geral, são aqueles que empacotam e desempacotam, ou seja, codificam e decodificam. Muito bem. Então, autoencoders estão permitindo que vejamos a caixa preta, entre aspas, da inteligência artificial. Eles podem ajudar a criar uma IA mais compreensível e mais fácil de ser controlada. Muito bem. O que nós vamos encontrar nesse artigo do dia 17 de novembro de 2024, produzido por Scott J. Mulligan? Nós vamos encontrar o seguinte: primeiro, o que é interpretabilidade mecanicista, como funciona a gema Scope do DeepMind e aplicações futuras e desafios no alinhamento da IA, ou seja, da inteligência artificial. Você pode achar esse aqui no site do MIT, M-I-T maiúsculo, Technology Review. Tá? Muito bem. A IA levou a avanços em descoberta de medicamentos e robótica e está transformando a forma com que interagimos com máquinas e com a web. Mas há um problema. Nós não sabemos exatamente como ela funciona ou por que funciona tão bem. Temos uma ideia geral, mas os detalhes são complexos demais para serem desvendados. Isso é preocupante, pois pode nos levar a usar sistemas de inteligência artificial em áreas sensíveis, como por exemplo a medicina, sem saber se eles têm falhas críticas embutidas. Uma equipe do Google DeepMind, que estuda a interpretabilidade mecanicista, tem trabalhado em novas formas de examinar o que ocorre internamente com as IAs. Em julho, eles lançaram a Gemma Scope, uma ferramenta para ajudar pesquisadores a entender o que acontece quando a IA gera uma saída. A esperança é que, ao compreender melhor o que ocorre dentro do modelo IA, nós possamos controlar suas saídas de forma mais eficaz, levando a sistemas de IA mais confiáveis. Entre aspas, quero poder olhar dentro de um modelo e ver se ele está sendo enganoso, fecha aspas, diz Neil Nanda, chefe da equipe de interpretabilidade mecanicista do Google DeepMind. Parece que pode ler a mente de um modelo, ou seja, ler a mente de um modelo parece que pode ajudar, afirma Neil Nanda. A interpretabilidade mecanicista, também chamada de MechInterp, é um campo novo de pesquisa que busca entender como as redes neurais realmente funcionam. De maneira muito básica, inserimos dados em um modelo e obtemos pesos no final do treinamento, ou seja, os parâmetros que determinam como o modelo toma decisões. Sabemos que a IA encontra padrões e tira conclusões desses padrões,
Mas esses padrões são incrivelmente complexos e difíceis para humanos interpretarem. É como um professor corrigindo uma questão complexa de matemática. O aluno, no caso a IA, acertou o resultado, mas o trabalho é uma série de linhas confusas. Neste exemplo, assume-se que a IA sempre dá a resposta correta, mas nem sempre é o caso. Ela pode ter identificado um padrão irrelevante e o tratado como válido. Por exemplo, porque afinal de contas a IA faz uma busca, né? Ela pegou um parâmetro e tratou ele como válido, ela deu o mesmo peso para os outros parâmetros que ela achou e deu validade para ele. Por exemplo, alguns sistemas de IA atuais podem dizer que 9,11 é maior do que 9,8. Olha bem, isso aqui é uma coisa confusa para mim, porque em termos de numerais, 9,11 de fato é maior que 9,8, tá? Mas parece a vírgula para essa matéria da América do Norte no inglês, que ela foi traduzida, obviamente, a vírgula que tem o significado do nosso ponto. Então, 9,11 não é maior nem menor que 9,8. 9,8 pode ser um dígito à frente ou um dígito atrás, depende de como que você relaciona uma codificação. Mas isso é um código? Nós não sabemos. Então, eu tenho a impressão que é uma questão de linguagem do inglês para o português. 9,11 e 9,8 seria para nós a mesma coisa que um 9,11 e 9,8. Não são necessariamente números e não são necessariamente um maior que o outro. Então é isso que ele está dizendo. Diferentes métodos desenvolvidos na área de interpretabilidade mecanicista estão começando a dar sentido a esses rabiscos que seriam a correção do aluno lá que acertou a questão, mas fez uma porção de rabiscos lá que ele teria que interpretar para saber se ele fez uma coisa coerente e correta, né, dentro da matemática no caso. Um dos objetivos principais da interpretabilidade mecanicista é tentar fazer a engenharia reversa. Engenharia reversa é você partir lá do final e ir construindo até chegar ao modelo, ou o padrão, ou o conceito que fez, ou os conceitos que se desenvolveu para chegar àquela conclusão, né? Então você vê um robô pronto, você vai desconstruindo, vai entendendo como é que funcionam as partes, né? Quer dizer, teve uma engenharia construtiva, você está fazendo o reverso disso, você está desconstruindo para entender. Então essa que seria engenharia reversa. Então, um dos objetivos principais da interpretabilidade mecanicista é tentar fazer a engenharia reversa dos algoritmos desse sistema, quer dizer, vir de frente para trás. Diz Nanda. Nós damos um comando, como por exemplo, escreva um poema, e a IA escreve versos rimados. Qual é o algoritmo que a levou a fazer isto? Adoraríamos a entender. Para encontrar recursos ou categorias de dados que representem conceitos maiores em seu modelo GEMA, o DeepMind usou uma ferramenta conhecida como autoencoder esparso. Já sabemos o que é o autoencoder. Em cada uma das camadas do modelo, o modelo tem várias camadas, ele vai se aprofundando, né? Você tem aí um aprendizado profundo, né? Em cada uma das camadas modelo. Imagine o autoencoder esparso como um microscópio que permite observar os detalhes dessas camadas. Por exemplo, ao pedir à Gema informações sobre um chihuahua é um cão, né? A ferramenta ativa o recurso cães, acessando tudo que o modelo sabe sobre cães. Tudo bem. Ele é considerado esparso por limitar o número de neurônios usados, buscando uma representação mais eficiente e generalizada de dados. Cães é genérico, aí você vai nas camadas interiores para você chegar lá no chihuahua. O desejo dos autoencoders esparsos é escolher um nível de detalhe que defina aquilo que está sendo perguntado num nível bem sintonizado, bem focado. Pense novamente no microscópio. Você pode ampliar algo a um nível extremo, mas isso pode tornar o que você vê ininterpretável para um humano. Você chega no limite da matéria, vai avançando, até que você encontra um espaço que tem algo lá que você não entende o que é, então você chegou a uma realidade que você não consegue interpretar. E isso está acontecendo com as camadas para chegar à especificidade daquilo que foi dado
saindo da generalidade nas várias camadas, o autoencoder vai lá decodificando, até que ele chega num ponto em que ele não entende por que aquilo ali é relevante ou deixa de ser relevante. Ou se aquilo é certo, se aquilo é errado, se aquilo ali tem alguma coisa a ver. Por outro lado, se ampliar pouco, ele pode perder os detalhes interessantes que possam trazer informação. Então a solução do DeepMind foi usar autoencoders esparsos de tamanhos diferentes, quer dizer, como se fosse mais de um microscópio, variando o número de recursos que deseja identificar, né? Muito bem. O objetivo não era que os pesquisadores do DeepMind analisassem completamente os resultados sozinhos. A gema e os autoencoders são códigos de código aberto, né? Aliás, perdão, deixa eu ler direito. A gema e os autoencoders são de código aberto, incentivando pesquisadores interessados a explorarem os achados e, com sorte, descobrirem novas lógicas internas do modelo. Como o DeepMind usou autoencoders em cada camada de seu modelo, o pesquisador poderia mapear o progresso dos dados de entrada para a saída de uma maneira inédita. Isso é realmente empolgante para pesquisadores de interpretabilidade, diz Josh Batson, pesquisador do Anthropic. Com esse modelo de código aberto para estudo, uma série de pesquisas de interpretabilidade pode agora ser feita a partir desses autoencoders esparsos, facilitando o aprendizado e a análise desses métodos. Muito bem. Métodos que já estão ocorrendo dentro da IA, aprendizado nosso no caso. Em julho, a Neuropedia, plataforma de interpretabilidade mecanicista, fez parceria com o DeepMind para criar uma demonstração do GEMscope acessível para testes. Nela, é possível testar diferentes comandos e ver como o modelo divide o comando e quais ativações ele ilumina. Você também pode explorar o modelo, por exemplo, ao aumentar bastante a configuração sobre cães, em seguida fazer uma pergunta sobre o presidente dos Estados Unidos. Aí a gema pode acabar incluindo referências aleatórias a cães ou até mesmo começar a latir. E você já tinha passado de pergunta. Uma característica interessante dos autoencoders esparsos é que eles são não supervisionados, ou seja, eles identificam recursos sozinhos, o que leva a descoberta surpreendente de como o modelo interpreta conceitos humanos. Meu recurso favorito é o recurso cringe, diz Joseph Bloom, líder científico do Neuropedia. Ele aparece em críticas negativas de textos e filmes, né? Esse cringe, ele aparece... É um recurso, cringe, aparece em críticas negativas de textos e filmes e é um ótimo exemplo de algo que ressoa num nível humano. Você pode buscar conceitos na Neuropedia, que destaca os recursos ativados em tokens específicos e a intensidade de cada ativação. Se você lê o texto e vê algo destacado em verde, é quando o modelo acha que aquele conceito do cringe é mais relevante. O exemplo mais ativo é alguém pregando para outra pessoa, explica Bloom. Alguns recursos estão se mostrando mais fáceis de rastrear do que outros. Um dos recursos mais importantes que você gostaria de encontrar em um modelo é a decepção, diz Johnny Lin, fundador da Neuropedia. Mas não é fácil localizar algo que dispare quando a IA está mentindo. Pelo que vimos, ainda não é possível encontrar e banir a decepção. A decepção seria quando você descobre que ela mentiu. Claro que ela não mente com intenção. A mentira seria, no caso, uma falha. Aquilo que foi dado como válido dentro de um contexto que não é verdadeiro. Ou melhor, o dado não é verdadeiro, mas foi tomado como válido dentro de um contexto. A pesquisa do DeepMind é semelhante ao que a Anthropic fez em maio com o Golden Gate Cloud. Usaram autoencoders esparsos para identificar as partes de Cloud, seu modelo, que eram ativadas ao falar sobre a ponte Golden Gate em São Francisco. Então, eles amplificaram essas ativações até o ponto em que Cloud literalmente se identificava não como Claude ou Claude, não sei se é em francês, mas como a própria ponte Golden Gate, respondendo aos comandos como se fosse a ponte falando. Embora isso possa parecer curioso, a pesquisa em interpretabilidade mecanicista tem um potencial incrível.
como ferramenta para entender como o modelo generaliza e em que nível de abstração ele opera. Esses recursos são muito úteis, diz Bateson. Quer dizer, o nível de abstração ali do Claude, se sentir a própria ponte, é um abstrato, é como se você estivesse usando uma metáfora, né? Por exemplo, uma equipe liderada por Samuel Marks, agora na Anthropic, usou autoencoders esparsos para encontrar recursos que mostravam que o modelo associava certas profissões a um gênero específico. Eles então desativaram esses recursos para reduzir o viés do modelo. Esse experimento foi realizado em um modelo pequeno, então não está claro se o trabalho será aplicável a modelos maiores. O problema de você desativar uma associação é que ela pode se generalizar para outros modelos. Eu estou falando, Zé Roberto. A pesquisa de interpretabilidade mecanicista pode também dar insights sobre erros da IA. Por exemplo, naquele caso que ele afirma ser erro, que 9,11 é maior do que 9,8, os pesquisadores do Transluce viram que a pergunta estava ativando parte do modelo que associava versículos bíblicos ao 11 de setembro. Concluíram que a IA poderia estar interpretando os números como datas. Por exemplo, 9/11 como maior que 9/8, porque 9 seria setembro, 11 seria o dia. 9 novamente seria o setembro, 8 seria o dia. De fato, 11 de setembro é posterior a 8 de setembro. Mas não é uma questão de ser maior ou menor, né? Mas estaria distante, ele tomaria como numa escala como se fosse maior. Em muitos livros, como textos religiosos, a seção 9.11 vem depois da 9.8, o que é uma ordenação, que poderia estar no sentido de cima para baixo, como poderia estar no sentido de baixo para cima, se você estivesse fazendo uma regressão. Mas no sentido de baixo de cima para baixo, te daria a sensação de que 9.11 vem depois porque é a maior. O que pode explicar por que a IA achava que 9,11 era maior. Uma vez que entenderam o erro, os pesquisadores reduziram as ativações da IA para versículos bíblicos e setembro de 11, o que levou o modelo a responder corretamente se o 9,11 era maior ou não que 9,8. Outras aplicações potenciais. Atualmente, as LLMs, né, que são as máquinas, né, que aprendem, incluem comandos internos para lidar com perguntas sensíveis. LLMs, em outra programa pontuando que eu fiz, eu expliquei que é a Large Language Models, que são modelos de inteligência artificial, usam técnicas de machine learning, ou seja, aprendizado de máquina para gerar e entender a linguagem humana. Então, voltando ao texto, há outras aplicações potenciais, é onde eu estava. Atualmente, LLMs incluem comandos internos para lidar com perguntas sensíveis, a exemplo de como fazer uma bomba. Quando você pergunta ao ChatGPT, ele é secretamente instruído pela OpenAI. Na realidade, a gente teria que falar OpenAI, né? Mas vamos assim mesmo, OpenAI, a não fornecer informações perigosas, porém o usuário consegue contornar esses bloqueios nos prompts inteligentes, ou seja, se ele contornar, ele consegue construir a tal bomba. Se os criadores de modelo conseguissem identificar onde estão esses nós de informação, poderiam desligá-los permanentemente, evitando respostas sobre como fazer uma bomba. Essa granularidade e controle preciso são imagináveis, mas extremamente difíceis de alcançar com a interpretabilidade mecanicista atual. Uma limitação é que a direção, ou seja, ajustes nos parâmetros do modelo, ainda não funcionam muito bem. Se você tentar reduzir a violência no modelo, pode acabar reduzindo também seu conhecimento em artes marciais, diz Lin. Quer dizer, é aquilo que eu disse antes. Se você tirar alguns específicos, ele pode fazer uma correção para o genérico e parar de responder aquilo ou responder sempre errado. O conhecimento sobre fabricação de bombas, por exemplo, não é um simples interruptor dentro do modelo da IA. Provavelmente está distribuído em várias partes e desligá-lo pode afetar todo o conhecimento de química que a IA tem, né? Então ele generaliza. Ajustes podem trazer benefícios, mas também podem fazer certas concessões. Ainda assim, se conseguíssemos explorar mais a mente da IA, mente entre aspas, né, o Google DeepMind e outros acreditam que a interpretabilidade mecanicista pode ser um caminho viável para o alinhamento. O processo de garantir
que a IA faça exatamente aquilo que queremos, o que parece que por enquanto ainda não é. Então, ele faz 3 colocações finais aqui. Interpretando a caixa preta do IA, a ferramenta GEMscope do Google DeepMind usa autoencoders esparsos para revelar como a IA processa informações, tornando suas decisões mais compreensíveis. Isso é um resumo, né? Avanços em interpretabilidade mecanicista. A interpretabilidade mecanicista ajuda a entender algoritmos internos do IA em camadas cada vez mais profundas, abrindo portas para corrigir vieses e reduzir riscos, especialmente em áreas sensíveis, como, por exemplo, construir uma bomba ou fazer alguma loucura. Aplicações e controle do IA. A capacidade de ajustar características na IA pode permitir que desenvolvedores controlem respostas indesejáveis e melhorem o alinhamento com objetivos humanos. Olha bem, há tempos atrás eu li há umas 2 semanas atrás eu li uma reportagem em que nas coletas de dados que os chatbots fazem através da inteligência artificial, obviamente, eles podem encontrar algumas coisas associadas a palavras e frases que estejam associadas a coisas extremamente horríveis, por exemplo, como coisas de morte, entre outras coisas que você imagina que tem lá na Deep ou na Dark Web. Então, existem equipes que são treinadas para fazer essa retirada dessas associações ou desses vídeos ou dessas frases ou desses comandos. Muito bem, gente. Então, nós estamos aqui terminando esse vídeo podcast, e tem uma outra reportagem aqui do James O'Donnell. Ele é um repórter aqui do MIT Technology Review, que diz que a IA pode criar uma réplica de sua personalidade. Eu vou ler apenas a parte inicial, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Ele diz o seguinte: imagine participar de uma conversa de 2 horas com um modelo de IA, guiado por uma voz amigável que aborda temas como sua infância, memórias marcantes, carreiras e opiniões sobre política migratória. Logo depois, uma réplica virtual sua é capaz de refletir com precisão seus valores e preferências. Bom, isso já é possível, de acordo com um artigo publicado pela AirXEve, por uma equipe de pesquisadores da Stanford e da Google DeepMind. O estudo, liderado por John Sun Park, doutorando em ciência da computação de Stanford, recrutou 1.000 participantes com diversidade generalizada, por exemplo, idade diferente, gênero, raça, religião, educação, ideologia política, e cada um deles, vários deles, receberam $100 por participação. A equipe utilizou as entrevistas para criar réplicas desses agentes, réplicas virtuais, obviamente, que a inteligência artificial fosse a réplica desses indivíduos. Para testar a precisão dos agentes, os participantes realizaram testes de personalidade, pesquisas sociais, jogos de lógica em 2 ocasiões, com intervalo de 2 semanas. Em seguida, os agentes completaram as mesmas tarefas e os resultados foram 85% semelhantes, ou seja, eles pegaram os reais e as réplicas, as chamadas réplicas, fizeram eles passar pela mesma pesquisa, jogos e etc., em 2 ocasiões, e as respostas a cada uma dessas pessoas foi 85% igual. Se pudermos ter pequenas versões de você, tomando decisões que você tomaria, isso representa o futuro, afirma Park. O problema é que essas réplicas são chamadas de agentes de simulação. Seria uma nova ferramenta de pesquisa que você colocasse dentro das redes. As réplicas chamadas de agentes de simulação foram criadas para facilitar estudos em ciências sociais e outras áreas, reduzindo custos ou dificuldades práticas e dilemas éticos do uso de sujeitos humanos, porque de repente você não tem pessoas, você não tem quantidades e qualidades diferenciadas em grande quantidade para mais de uma pesquisa, e às vezes o tema é muito espinhoso e seria complicado você chamar pessoas. Então, você tendo essas réplicas, você conseguiria. A ideia é que as modelos de IA imitassem pessoas reais, ou que venham a imitar, né, possam ser usados para tentar intervenções em redes sociais, por exemplo, contra desinformações ou entender os comportamentos que geram engarrafamentos, por exemplo. O problema é que esses agentes diferem dos agentes baseados em ferramentas, né, que são grandes empresas de IA que elas têm desenvolvido.
Agentes baseados em ferramentas são projetados para realizar tarefas como inserir dados, agendar compromissos, mas não para interagir de forma semelhante a um humano. Exemplos incluem agentes lançados recentemente pela Salesforce e pela Anthropic e planejados pela OpenAI para janeiro, segundo reportou a Bloomberg. Apesar das diferenças, pesquisas como essa podem beneficiar ambas abordagens. Segundo John Horton, do MIT Sloan School of Management, que usa participantes simulados nas pesquisas, quer dizer, agentes simulados, réplicas, esse estudo mostra que é possível criar um híbrido, usar humanos reais para gerar personagens programáveis e utilizá-los em simulações de maneira impossível com sujeitos reais. Cuidados e desafios éticos. Esse que é o problema. Embora promissora, a tecnologia apresenta riscos. Assim como hoje em dia é possível gerar imagens e criar deepfakes, agentes de IA podem ser usados para personificar outras pessoas online com a imagem, com a voz semelhante e com mais a tipologia do indivíduo, com o mesmo tique, com o mesmo tipo de forma de emoção, sem consentimento dessas pessoas, gerando declarações ou ações que os indivíduos não autorizariam. Além disso, métodos utilizados para avaliar a semelhança entre humanos e agentes foram básicos. Entre eles estava o General Social Survey, que mede dados demográficos, felicidade e comportamento, e a avaliação dos traços de personalidade chamadas Big Five: a abertura à experiência, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo, a Big Five, né? Embora amplamente usado em pesquisas sociais, esses testes não capturaram todas as nuances que tornam a pessoa única. Eu acho difícil que a gente consiga isso, mas não sei, né? Os agentes também tiveram pior desempenho em testes comportamentais, como o jogo do ditador, que explora valores como justiça. Bom, a reportagem vai continuando e um resumo seria o seguinte. Após uma entrevista de 2 horas, os modelos de IA podem refletir 85% da previsão, os valores e preferências do indivíduo. Ferramenta para pesquisa seria esses agentes facilitariam estudos de ciências sociais, reduzindo custos ou evitando dilemas éticos de alguém participar de uma determinada situação e questões éticas emergentes. A tecnologia levanta preocupações sobre o uso indevido, que nós já comentamos. Bom, gente, então, só para dar um panorama aí para onde que a IA está indo, o que seria interpretar a mente da IA, até onde que a IA pode ser. A IA, hoje em dia, ela consegue, num texto, perceber as emoções das pessoas, né? E são camadas cada vez mais internas, com algoritmos cada vez mais internos, e depois que aquilo é jogado, vira um jogo probabilístico, ela faz aquela varredura, e aí fica a dificuldade humana de milhões de dados acessados e conjugados, você saber o que é válido daquilo ali. Então, essa tarefa de fazer essa separação do trigo do joio, ou seja, de visitar a mente da IA, é uma tarefa difícil. Então, essas duas reportagens dão uma dimensão bem grande das mudanças paradigmáticas que nós estamos passando. Desculpa os tropeços que eu estou dando aí, eu fico com a preocupação de fazer um vídeo menor, eu começo a falar muito rápido. Gente, muito obrigado pela sua atenção, espero que você goste desse vídeo, passe ele para frente, deixe seu comentário e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá!